Turistas brasileiros poderão se legalizar em Portugal sem um visto de residência adequado? Por que tanta discussão no artigo 87A da Lei dos Estrangeiros, já em sua última alteração? Gente, o artigo 87A ele trata das residências CPLPs aqui em Portugal. A questão é que ele tem 3 números e um número condiciona o outro. Eu vou trazer ipsilíteres para vocês entenderem o que é, e depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Número 1. Os cidadãos nacionais de estados que esteja em vigor o acordo CPLP, que sejam titulares de um visto de curta duração, ou visto de estada temporária, ou que tenham entrado legalmente em território nacional, podem requerer em território nacional, junto à AIMA, a autorização de residência CPLP. Esse é o número 1 e ele vem causando um tanto de discussão por causa desse trecho final. Quem entra como turista, entra legalmente em território nacional. Então, subentende-se que turistas poderiam vir a requerer a residência CPLP simplesmente porque entraram em Portugal com visto de turista. Lembrando que brasileiros, por exemplo, não precisam de visto para entrar em Portugal. Tem o número 2. A concessão da autorização de residência prevista no número anterior depende, ponto, aqui a gente tem que dar muita atenção, com as necessárias adaptações da observância das condições de concessão de visto de residência e de autorização de residência CPLP. Ou seja, existe uma condição aqui, obviamente, com as necessárias adaptações. Já entendo que o governo não vai fazer dessa forma, que a interpretação número 1 tem trazido uma interpretação extensiva. Ela é um pouco ampla. Então, eu critico algumas matérias jornalísticas que trazem o nome turistas poderão entrar em Portugal, turistas brasileiros poderão entrar em Portugal e fazer residência CPLP? Em princípio, não. Não vai funcionar dessa forma. E eu vou colocar um vídeo aqui agora, posterior, para vocês verem o que o próprio ministro do governo falou sobre essa questão. Ele fala o tempo todo em imigração regulada. E as condições especiais da CPLP, ele explica novamente de uma forma muito clara para todos. Mas aí tem o número 3. O número 3 não interfere muito nisso, ele fala apenas que aquele que vier a requerer a residência CPLP não deve ter nenhum tipo de apontamento nas certidões de antecedentes criminais. Que se tiver, obviamente, não vai ter a residência CPLP autorizada, aprovada. Então, gente, não se iludam com informações um tanto sensacionalistas. Acho que teve jornalista que se precipitou, sim. Acho que teve jornalista que acabou queimando a largada para ganhar ali uma notoriedade, like. Mas, obviamente, a gente tem que ver o que vai acontecer. Minha opinião sobre o caso em questão. Vejo que há possibilidade daquela terceira opçãozinha lá da página do sistema da CPLP, do Acordo de Mobilidade CPLP, abrir para legalizar quem está em território nacional e entrou até o dia 3 ou 4 de junho. Isso sim pode ser que venha a acontecer. Então, se você está em Portugal, não conseguiu fazer uma manifestação de interesse, mas já mora em Portugal, veio acompanhando seu marido, acabou entrando como turista, você talvez tenha a possibilidade de se legalizar pela CPLP nessa opção sem visto. Pensem nisso. A existência de um regime especial... Mas há uma prioridade a estes imigrantes. A existência deste regime especial foi, aliás, algo aceito. Eu ouvi todos os partidos, fizemos reuniões com todos os partidos no Parlamento. Todos aceitaram a existência de um regime que já está. É um acordo de mobilidade entre países da CPLP que existe com raciocínio, com base nas ligações históricas, mas também com o facto de que se assume que a integração, quando a língua é a mesma, há uma proximidade cultural, linguística, é mais fácil a integração. É importante que nós estejamos dizendo isto aos portugueses. Nós ouvimos aqueles que estavam intranquilos com a situação da imigração e por isso criamos mais regras e criamos mais fiscalização. Nós ouvimos aqueles que, como nós, se impressionam com estas imagens. O que nós acabamos de ver aqui não pode deixar impressionado qualquer pessoa, qualquer português. E nós temos que dar resposta e dar dignidade a estas pessoas. E por isso, também é uma das medidas, já criaram este verão um centro de emergência de acolhimento para estas pessoas que não devem estar na rua. Nós precisamos de imigrantes, precisamos de regras, mas precisamos de acolher com humanidade e dignidade. E, portanto, nós, com as organizações da sociedade civil, com instituições religiosas, com os municípios, vamos acolher mais e melhor. Finalmente,
imigração regulada, imigração humana e que dá dignidade a quem chega e quem nos procura, e uma proatividade na atração de talento. Portugal precisa de mais trabalhadores. Todas as empresas nos dizem isso. Mais qualificados, é isso? E idealmente para qualquer país mais qualificado. E nós vamos montar entre a rede consular, dos postos consulares, são as embaixadas pelo país, pelo mundo fora, a rede consular, a AIMA, o Instituto de Formação Profissional e as confederações e associações empresariais, uma rede com um regime de via verde para que seja possível pessoas que vêm à procura de trabalho e que vêm com contratos de trabalho mobilizadas por estas confederações empresariais e empresas que são como que mediadores da atração. Vai haver contratos de trabalho para aqueles trabalhos considerados menores que muitos dos imigrantes acabam por fazer, os trabalhos que os portugueses já não querem fazer? Por isso é que esta tarefa de procura, que vamos mobilizar a rede pública em parceria com as empresas, está assente num levantamento de necessidades laborais que vamos fazer coletivamente. Nós devemos ir à procura do talento que precisamos. É muito importante atrair jovens estudantes porque fazem aqui a formação e nós vamos também prorrogar a duração dos seus vistos para que quando acabam o curso possam ficar mais um tempo à procura de trabalho. E é já agora também importante acomodar o reagrupamento familiar, porque nós sabemos que um imigrante que esteja com a sua família tenderá a integrar-se melhor. Ou seja, as pessoas vão ouvir muito nestes dias ataques político-partidários. Pessoas com uma visão mais extrema de um lado, extrema do outro. A minha régia vai-me matar, que estão-me a dizer que já passamos o tempo, mas eu não resisto a isto. Em nada do seu discurso surge um discurso securitário, ou seja, que estas medidas terão sido tomadas por haver uma ligação entre criminalidade e os Pelo contrário, nós dissemos isso hoje. A imigração contribui positivamente para a segurança social porque pagam mais contribuições do que prestações sociais que recebem. E a vantagem é muito grande, mais de 1.000 milhões de euros na última conta, e não há, os vários números disseram, todas as forças de segurança nos disseram isso, não há associação entre o crescimento da imigração, que foi significativa nestes anos, e o crescimento do crime. Deixe-me só terminar para dizer isto. A maneira de Portugal continuar a ser um país moderado, que resolve um problema que existe para os imigrantes em situação difícil e para as pessoas que são intranquilas, que se sentem intranquilas, é ter a ação decisiva que resolve cada um dos problemas. O das entradas que não são legais, o acolhimento que não é feito, a mão de obra que falta, e nós temos respostas para várias dessas coisas. O desafio é muito grande. Nós não vamos resolver tudo amanhã, mas estamos profundamente comprometidos em dar aos portugueses respostas, e é aquilo que temos aqui. António Leitão Amaro, Ministro